Me conta, você já deixou de dormir para terminar de ler um livro? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui agora para acompanhar meu trabalho. Aqui falamos basicamente sobre livros de suspense, então se esse é o seu gênero favorito, esse aqui é o lugar perfeito para você. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os últimos livros que me tiraram o sono enquanto eu estava lendo. Vou dizer para vocês que não são muitos livros que me deixam assim na ansiedade de terminar, mas esses aqui eu lembro que eu simplesmente não queria dormir porque eu queria continuar lendo eles até o fim. Precisei dormir porque infelizmente eu não tenho mais idade para isso, mas se eu tivesse 15 anos de novo, com certeza esses livros aqui eu iria ler madrugada adentro. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês, que me tirou o sono e eu precisava ler ele de qualquer maneira, foi esse aqui, ó, O Garotas em Chamas, de C.J. Tudor. Eu li esse livro aqui, gente, foi delicioso fazer essa leitura. Ele fala sobre uma reverenda chamada Jack, que ela se muda para uma comunidade bem pequena, e quando ela chega lá, ela percebe que é uma daquelas comunidades que tem ali os seus segredos. E não só isso, a cidade tem uma herança bem macabra do seu passado, que é a questão de que séculos antes, mártires protestantes haviam sido queimados ali naquele lugar. E para melhorar ainda mais o lugar, alguns anos antes, tipo 30 anos antes, duas adolescentes haviam desaparecido. Então é um lugar bem calminho para você viver. Acontece que a Jack, a sua filha adolescente, elas chegam na cidade e elas começam a fazer perguntas sobre o lugar e elas descobrem que existe ali uma certa relutância em falar sobre o passado. É aquele tipo de livro que fala sobre cidades pequenas, segredos obscuros, mentiras que se contam sobre aquelas pessoas. Os capítulos são curtos, muito rápidos de ler. Tem todo um mistério que te instiga a ir pra frente. E eu lembro que eu fui totalmente envolvida nessa história. Um outro livro que me deixou louca, gente, ele me deixou doida quando eu tava lendo. Eu não conseguia mais largar o Kindle. Eu fiquei ansiosa, eu não conseguia, assim, eu queria ler, mas ao mesmo tempo eu ficava ansiosa, daí eu parava de ler, daí eu voltava a ler, enfim, foi uma confusão. Que foi o Em um Porão Escuro, da Kara Hunter. Aliás, a Kara Hunter, ela escreve livros, assim, impossíveis de você deixar de lado. Ela tem um ritmo que geralmente é alucinante nos livros dela, e esse aqui é a mesma coisa. Esse livro me tirou do sério, fez eu errar todas as minhas previsões, quase. Eu dificilmente não conseguia acertar o final é simplesmente maluco. E esse livro fala sobre uma jovem e uma criança que são encontradas no porão de uma residência onde mora um senhor idoso. Elas são resgatadas ali em condições já muito complicadas. A mulher não consegue falar, ela está em estado de choque e a criança ainda é muito pequena. E o idoso, quando ele é interpelado sobre a situação, ele diz que ele não sabe quem são aquela, né, quem é a jovem, a criança nunca viu elas na vida e não sabe por que elas estão presas no porão dele. Obviamente ele já levanta ali várias questões, que o homem podia estar mentindo e tal, mas acontece que um ano antes uma mulher na mesma rua desapareceu, uma mulher com características físicas até muito parecidas com aquela do porão. Não é a mesma mulher, mas eles começam a levantar essa suspeita. Como assim, dois crimes bizarros na mesma rua com a diferença de um ano? E é aí que as coisas vão ficar totalmente alucinantes. Eu bolei altas teorias, eu achei que eu sabia o que eu estava pensando, e quando eu cheguei lá no final, era totalmente o contrário do que eu supunha. Então assim, ó, um livro excelente, com ritmo rápido, e que vai tirar o sono de muitos de vocês. Outro livro que eu li em menos de 24 horas, eu lembro que eu fui ler ele até as 2 da manhã, foi o A Noite em que Ela Desapareceu, da Lisa Jewell. Esse livro aqui, olha, eu, assim, ó, peguei o Kindle, não consegui mais parar, eu simplesmente comecei a ler ele na sexta noite, daí eu li até madrugada, daí eu acordei de manhã cedo, já peguei o livro, já continuei, no sábado à tarde eu havia terminado. Ele fala sobre um casal jovem que desaparece na noite em que eles resolvem ir para uma festa de uma colega. Eles deixam para trás um filhinho, um bebê, e a mãe dessa jovem, que é a Talula, né, a jovem se chama Talula, e a mãe dela começa a procurar por ela. Vai se passar ali um espaço de um ano, e essa jovem e o namorado nunca foram encontrados, e não há nenhuma nova pista sobre isso. Esse livro vai ser contado por 3 pontos de vista. A gente vai ter o ponto de vista da Talula, que é a jovem que desapareceu, que se passa antes. Vai ter o ponto de vista da
mãe dela que está buscando por ela, pela filha. E tem mais uma narrativa que é uma narrativa da Sophie, que é uma escritora de cozy mysteries que se muda para aquela cidade. Então tem ali uma mistureba de pontos de vista que vai fazendo a história chegar num completo. E eu simplesmente precisava saber o que havia acontecido com aquela jovem. Eu precisava, eu tinha necessidade de descobrir a verdade. E nessa necessidade eu simplesmente não consegui parar de ler. Eu fiz uma resenha sobre esse livro e eu lembro que eu até comentei assim, não tem nada de muito estranho, diferente, não tem nada de muito excêntrico nesse livro. Mas alguma coisa na escrita dele, na maneira como ela estrutura a história, fez com que eu simplesmente não conseguisse largar. E no fim das contas é isso que a gente quer, né? Outro livro que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu lia, que eu botava o Kindle de lado, mas logo depois eu voltava correndo porque eu precisava ler aquela história, foi o Diário da Empregada da Lorette White. Gente, esse livro aqui é alucinante, tem uma escrita deliciosa, uma escrita que acontece muito rápido, muito ágil. Ele fala sobre a Kit, que é uma empregada doméstica, que ela trabalha em casas de alto padrão, e uma noite tanto a Kit quanto os seus empregadores vão desaparecer. Quando a polícia chegar nessa casa para investigar o desaparecimento, eles descobrem uma cena de crime assim horrenda, tem sangue para todo lado, tem vidro no chão, tem coisa quebrada, e não tem pista alguma sobre aquelas 3 pessoas. E aí nós vamos ser levados para os meses anteriores para entender como é que aquilo aconteceu. E quando você tá lendo o anterior, começa a fazer conexão com o presente e a sua cabeça começa a borbulhar. É um livro que fala sobre traumas e vingança, uma vingança que vai ser muitíssimo bem elaborada e costurada. E é aquele tipo de livro que você termina assim com um sorriso de alegria, de tão incrível que foi ler aquela história. É um livro divertido, é um livro rápido, é um livro que eu acho que vai deixar muita gente assim alucinada enquanto estiver lendo. Eu já comentei aqui pra vocês que eu tenho um certo problema com a Ruth Ware. Tem livros dela que eu odeio, tem livros dela que eu adoro. É muito difícil ter um meio termo com a Ruth. Tem coisas que ela escreve que eu simplesmente não sei por que ela se deu o trabalho, e tem outras coisas que ela escreve que eu simplesmente adoro. Nesse caso aqui, é um dos livros dela que eu gostei, que é o A Volta da Chave. Esse aqui é uma releitura de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. E eu acho que é uma releitura moderna muito bem feita. Ele fala sobre a Rowan, e no início do livro ela está presa. Ela foi presa e ela está escrevendo uma carta para, o advogado das causas impossíveis. E ela vai contar nessa carta, que vai ser o que a gente vai ler, o que aconteceu, né, nos meses anteriores. Ela foi trabalhar como babá para uma família que tinha 2 meninas pequenas, e ela vai para o interior, eu acho que é da Escócia. Lá ela vai se deparar com uma casa muito linda, muito moderna, cheia de aparatos tecnológicos. Aquele tipo de casa em que absolutamente tudo é controlado por tecnologia. Mas é isso que vai acabar se tornando o pesadelo da Rowan. Ela vai estar presa naquela casa com aquelas 2 meninas quando as coisas começarem a sair do controle. Ela diz que fechou uma porta e a porta parece aberta. Durante a noite, o alto-falante da casa começa a gritar música. O touch screen da casa às vezes não funciona. Aí ela tem comandos por celular que não dão certo. Enfim, vira uma bagunça e ela começa a entrar em parafuso e duvidar da própria sanidade naquela casa. A questão do livro é, será que tem realmente alguém que está infernizando a cabeça dela e fazendo com que ela pareça louca, ou ela perdeu as estribeiras mesmo? Esse livro, eu lembro que assim, foi alucinante ler. Eu não consegui largar, eu não conseguia parar. Eu li madrugada dentro porque eu precisava descobrir o que tinha acontecido naquela casa. O final desse livro, eu já digo pra vocês que ele divide opiniões. Tem gente que detestou o final. Eu adorei, eu achei que foi ótimo, porque realmente é bem esquisito e é um final que ele lembra muito e ele segue muito a questão do Henry James em A Outra Volta do Parafuso. Porque lá em A Outra Volta do Parafuso, existe uma possibilidade de que aquilo que ela sugere nesse livro tenha acontecido. Então eu acho que ela seguiu a fonte e, na minha opinião, isso foi muito positivo. Não saia desse vídeo agora, gente, sem comentar aqui embaixo pra mim qual foi o último livro que tirou teu sono. Aquele livro que você, assim, virou uma página atrás da outra, você olhou pro relógio, decidiu ler mais 5 minutos, mais 10, mais 15. Quando você viu, era 3 da manhã. Eu preciso saber que livro tirou o sono de vocês. Lembrando que eu vou deixar link para todos os livros comentados aqui embaixo no box. Beijão e muito obrigada por estarem em mais um vídeo. Até o próximo!